nada como um cristão para falar de perseguição, porque aqueles que são perseguidos, lá em Marcos 10:30 fala o quê? Se você carrega esse sinal, né, se você anda com o Senhor, você vai ser perseguido. E essa perseguição, 100 vezes mais você vai ter de prosperidade. É o que está escrito lá, não posso fazer nada. O que é a grande verdade? Esse processo nosso de evangelização do Brasil, ele sugeriu algo muito... Eu queria tocar nesse assunto para vocês ouvirem da minha boca. Nesses últimos 100 anos, os primeiros evangelistas que tiveram no Brasil, evangelizando aí a Igreja de Cristo e a Assembleia de Deus, esse movimento do protestantismo, eles não conseguiam ganhar políticos, eles não conseguiram converter grandes empreendedores, converteu a classe mais baixa do país. Então, sempre existiu essa segregação contra evangélicos, né, contra o protestantismo aqui, porque era só a classe pobre. Aí eles, né, com o passar dos anos, com a evangelização em massa que foi acontecendo, o Brasil começou a mudar de comportamento. Antes era um negócio assustador ver um evangélico. Depois, né, com a explosão da música, do Ministério Musical nos anos 80, ali, entrando nos anos 90, a música conseguiu ajudar bastante na evangelização do país. Nos anos 2000, com a explosão de televisão e vários pastores, principalmente líderes aí de igrejas que compraram canais de televisão, começou a difundir em massa essa evangelização. Depois, com a explosão da internet, 2010 para frente, 2020, então, hoje a igreja, né, para muitos é algo que é badalado, né? Então, a evangelização foi subindo, só tem um detalhe: a gente como cristão, a gente não tomou os nossos lugares na sociedade. A gente ficou fechado na religiosidade, e esse fechamento na religiosidade fez com que a gente tenha vários partidos comunistas no Brasil e a gente se curve para o consórcio comunista do Brasil. E essa é a minha revolta pessoal e eu quis, né, falar para vocês aqui, entrar aqui ao vivo para a gente trocar essa ideia. Então, no Zoom agora, está terminando de entrar a quantidade de pessoas aí que fez esse cadastro. Para vocês saberem, 10 mil pastores se cadastraram. Então, obrigado aí pela... Eu sei que tem gente que também veio aqui para me dar uma açoitada, eu sei que tem gente que tá aqui só de curioso, mas eu imagino que a maioria entende o chamado que eu carrego e o que eu estou fazendo. Então, para terminar esse lance, existe esse preconceito, né, com os cristãos, só que a gente, né, católico, evangélico, uma boa parte dos espíritas que são muito caridosos, nós não representamos as nossas vontades diante das coisas que nós acreditamos. Por quê? Porque de fato a gente deixa esses canalhas, esses comunistas governarem. O comunismo chegou aqui, ele já vem sendo implantado desde 1920 com muita força, depois que se transformou no marxismo cultural lá na escola de Frankfurt. Só que ele veio com força depois da Segunda Guerra Mundial. Esses caras vieram para a América Latina e açoitaram as riquezas que a gente tem dos nossos povos na América Latina. E a gente sempre protegido dentro das nossas igrejas. O que eu quero alertar vocês é o seguinte: nós precisamos enviar essas pessoas nossas para dentro das camadas da sociedade. Todas as camadas da sociedade têm um cristão e esse cristão precisa se manifestar e a gente precisa colocar esses comunistas para correr. Então eu vim aqui respeitosamente falar o seguinte: da minha parte vocês nunca vão ver eu rachar a direita, não vou rachar lado conservador, de maneira nenhuma. Você vai me ver combatendo, por exemplo, o Silas, ele tem se levantado contra mim e eu não estou levantando contra ele. Em 2022 ele fez a mesma coisa e eu fui e me levantei contra ele, meu coração ficou muito triste com isso. Eu apaguei o vídeo que eu falei, pedi perdão, gravei um vídeo novo e nunca mais vou me levantar, não faz sentido para mim. Tanto é que ele pode gravar 300 vídeos ao meu respeito, que eu não vou me levantar contra ele. Marçal, o que está acontecendo? Por que o Bolsonaro não te apoia? Eu não tenho combinado nenhum com o Bolsonaro. Eu fui eleito deputado federal em 2022, ele não gravou um único vídeo para mim e não estou cobrando, mas eu quero que vocês saibam que ele não tem compromisso comigo. Ele tem compromisso com o Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto, ele veio, ele decidiu tirar o Salles e o Bolsonaro teve que aceitar. E nesse aceite eu vi que a gente estava sem um representante conservador aqui na Prefeitura de São Paulo. E nunca na história alguém conseguiu liderar uma pesquisa. A pesquisa que eu estou liderando chama Veritá, que é a mesma pesquisa que acertou o governo do estado na última eleição. Eu não conheço o dono, não gastei dinheiro com pesquisa. Esses caras gastam milhões para manipular a opinião pública e vocês vão ver caindo de joelho que a gente vai vencer essa eleição. Mas eu quis contar esse histórico para vocês perceberem o que está acontecendo. Hoje, nós estamos diante de um cenário absurdo. Tentando ressuscitar um Frankenstein
E aqui eu tenho que deixar um alerta. Não vou expor nesse primeiro momento, mas se esses pastores insistirem, eu vou expor no segundo. Pastores que estão recebendo dinheiro pesado da Prefeitura de São Paulo para suas empresas, né, para os seus rádios, para canais de televisão, para órgãos, né, que eles lideram. Eles estão recebendo dinheiro pesado, né, da Prefeitura de São Paulo para me atacar. E eu estou dando esse alerta que se de fato, pessoal, se de fato não parar e não cessar esse ataque, eu não importo você receber seu dinheiro e você fazer o que você quiser com a sua comunidade, isso é problema seu e quem aceita ser liderado por você. Agora, usar dinheiro público para me atacar, eu vou trazer os nomes. Vou trazer os nomes de todos os pastores que de fato estão atrás de cargos, que estão atrás de dinheiro público. Que estão atrás de dinheiro público, e isso é uma grande vergonha. Eu estou falando que eu já tenho os nomes, eu não vou entrar nessa discussão, mas caso continue insistindo nessa linha, eu vou trazer os nomes então num próximo encontro. Marcelo, mas por que você quer ser prefeito? Eu não é um negócio que eu acordei com vontade de ter o maior problema da minha vida. Tomei já várias ameaças de morte, sou o único candidato com a ameaça de morte registrada. Eu mesmo recebi a primeira. Sou o único candidato que foi agredido, sou o único sem rede social, sou o único que não tem fundão eleitoral. Já despejaram 100 milhões de reais de fundo eleitoral nos 5 principais candidatos. Nos 6, né? Porque eu sou o único que não tem, então os 5 receberam. Eu não tenho tempo de TV, eu não tenho tempo de rádio, eu não tenho coligação, porque eu não quis vender a prefeitura para ninguém. Esse aqui é um governo realmente do povo. Então, o que eu quero te mostrar com isso? Quero te mostrar uma coisa simples. Nós estamos aqui e essa candidatura é um milagre. E de fato, por que você quis reunir com os pastores? Para vocês ouvirem da minha boca. Eu sou homem de oração. Eu sou homem de ler a palavra todo dia. Eu sou homem que respeita as instituições. Tanto respeito o judiciário como respeito as igrejas. Respeito o que cada um carrega. Nós não somos unânimes naquilo que Deus entregou. Cada um carrega uma parte da missão que Ele entregou aqui na terra. Eu acredito, né, não sei se o Senhor já falou isso no coração de vocês, mas Ele falou no meu coração que nós seremos a nação mais próspera da terra até 2050. Isso envolve um povo se levantar. Isso envolve mudar a mentalidade, aquela palavra que você conhece bem como metanoia. E como você conhece bem como metanoia é a mudança de rota que um povo tem que fazer. Por que o povo está deixando de acreditar na esquerda aqui em São Paulo? Porque de fato eles sabem que é só conversa fiada e eles não estão sendo beneficiados. É um sequestro emocional do povo. Então, eu acredito de verdade, né, numa mensagem que está na palavra, em Mateus 21, 42 e Mateus 24, 14, e eu lembro dela todos os dias. Marcelo, mas você não é religioso. Não vai ser um religioso que vai fazer isso. Vai ser um cristão que se levanta sem cargo religioso. E eu precisava contar isso para vocês, eu precisava compartilhar isso com vocês. Eu amadureci muito, eu já tive opiniões fortes, né? Já fui muito perseguido, inclusive por alguns irmãos que estão assistindo aqui agora. E eu amadureci, eu entendi meus erros, e eu careço da misericórdia e do perdão do Senhor todo dia. Mas eu amadureci nos erros, e até faço um desafio para todos vocês que estão me assistindo. Nos meus erros, eu quero achar alguém que encontra uma repetição de erro. Eu aprendi discórdia com Davi. Davi errava muito, mas ele não errava nas mesmas coisas. Interessante é que na palavra, algumas vezes ele é mencionado como um homem segundo o coração de Deus, mas ele fez coisas piores do que a maioria de nós que estamos aqui conseguiu fazer na vida. E mesmo assim o Senhor chamava ele de homem segundo o coração. Por quê? Porque o arrependimento era genuíno. E quando ele aprendia, e de fato quando uma pessoa aprende, ela não repete esses mesmos erros. Então aqui eu quero deixar bem claro para vocês. Nunca, tá, na história de São Paulo tem 470 anos, nunca um evangélico sentou na cadeira de prefeito. E a coisa mais louca que eu tô vendo é alguns pastores, por conta de dinheiro público, se levantando contra essa única pessoa. A gente não tem que eleger um evangélico, a gente tem que eleger uma pessoa que tem capacidade de gestão. De todos os candidatos que estão aí, eu sou o que mais tem capacidade de gestão. Eu sou o que mais pagou impostos em milhões. Eu sou o que mais gerou emprego. Eu sou o que mais mudou a mentalidade das pessoas. Entre todos, eu sou o mais popular deles. Porque a democracia não é o governo do melhor, é do mais popular. Agora, existe uma grande chance da gente vencer isso no primeiro turno. E eu queria compartilhar com vocês, né, tendo a consideração que vocês são meus irmãos. E dependendo do que a gente acredita, eu quero que você entenda que o fundamento da nossa fé é o mesmo.